Se você está aí se perguntando o que está acontecendo com a sua vida, que você já tentou de tudo, várias coisas e nada acontece, ou você dá 2 passos para frente, 3 para trás e não sabe o que está acontecendo, então esse vídeo é para você. Vamos falar sobre isso? Eu sou a Patrícia Leutério, esse aqui é o Feliz na Realidade, né? Esse é um canal que a gente fala sobre autoconhecimento, fala também sobre, principalmente, como fazer com que a sua realidade seja aquela que você sempre quis, né? Que você viva os sonhos que você sempre quis. Então, é sobre isso que fala esse canal e vamos direto ao assunto. Bom, a questão da vida tá travada, né? Tem muito a ver com a nossa energia e com aquilo que a gente traça, aquilo que a gente coloca para a vida, sabe? Aquele poder que é nosso, que a gente coloca para a vida. E muitas vezes, quando a vida não anda, quando tá tudo parado e a gente não sabe por quê, muitas das vezes é porque nós não estamos com o nosso poder pessoal em dia, né? Na maioria das vezes, esse poder tá com as pessoas, ou a gente está cuidando mais da vida das pessoas do que da nossa, né? Tá vendo mais outras coisas que não estão relacionadas com a nossa vida, com os nossos objetivos, e a gente se perde. E a gente não consegue ter força, né, para poder colocar a nossa vida para andar, mas ao mesmo tempo a gente se engana achando que tem, porque a gente faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? E acha que está fazendo, mas no todo a gente não tá andando e direcionando a nossa vida. Eu vou colocar aqui para vocês alguns pilares que vai fazer com que você reflita se isso está acontecendo na sua vida, e com certeza, se tiver, e você fazer com que isso consiga seguir esses pilares, eu tenho certeza que a sua vida vai dar uma girada aí diferente, ok? Vou olhar um pouquinho para baixo porque eu coloquei uma colinha aqui para eu não me perder na sequência, tá bom? Mas vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é que para tudo na vida, ou para qualquer coisa que a gente queira realizar na vida, a gente precisa ter objetivos claros. A gente precisa ter clareza daquilo que a gente quer. Ah, então se eu quero, sei lá, comprar uma casa, comprar um apartamento, né? Eu quero viajar para tal lugar, em que data? A gente precisa ter muito claro os objetivos que a gente quer na vida. Ah, Patrícia, mas eu quero ganhar dinheiro. Tá, mas você quer ganhar dinheiro para quê? Sabe? A gente precisa ter um porquê. Tudo assim muito solto, pura e simplesmente, não ajuda a gente a seguir e também não ajuda o universo a entender o que a gente está querendo, o que a gente está seguindo para nossa vida, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é clareza do que a gente quer e o porquê a gente quer aquela coisa. Quando a gente entende o que a gente quer e o porquê a gente quer aquilo, isso vai ajudar muita gente na questão da consistência. Porque se você entende o porquê que você está batalhando ou lutando para conseguir determinada coisa, isso dá uma força no processo de consistência, ou seja, de você não desistir, tá? Então vamos lá. A primeira coisa é que, assim, primeira coisa que a gente precisa ter é a questão do posicionamento. A gente precisa aprender a se posicionar para a vida, né? O que acontece? Muitas das vezes a gente faz coisas, né, na nossa vida e segue, desde que a gente nasce, a gente segue um caminho que, na verdade, tem muito a ver com o meio que nós fomos criados e não necessariamente é um caminho que a gente queria seguir, sabe? Então, muitas das vezes a gente quer realizar coisas que não têm a ver com o que a gente realmente quer. Então, daí também é muito necessária a questão do autoconhecimento, né? Para a gente entender o que a gente quer, para a gente não entender, para a gente poder saber se o que a gente está tentando realizar é nosso sonho, é nossa vontade, ou é a vontade das pessoas que nos criaram, que estão à nossa volta, sabe? E aí a gente não se perder nisso. Então, posicionamento, ter direção e foco é fundamental para que você consiga atingir aquilo que você quer e para que você consiga começar a organizar a sua vida, sabe? As coisas precisam ter uma sequência lógica, sabe? Não adianta a gente falar que quer uma coisa e a gente agir de outra forma. Tem que ter congruência. O universo não entende se a gente fala, quero sorvete, mas a gente está indo na loja de abacaxi, né? Acho que seria melhor ser o contrário, né? Que no caso abacaxi é mais saudável que o sorvete. Mas enfim, se a gente fala que a gente quer uma coisa e a gente vai atrás em direção de outra, o universo não entende o que a gente fala, ele entende o que a gente de fato faz de ação. Então,
pensa na sua vida se você está se posicionando para aquilo que você quer. Às vezes a gente fala assim, minha vida está travada no ponto, sei lá, no ponto X, sei lá, relacionamento ou profissional. Não consigo arrumar um trabalho, não consigo arrumar um emprego. E aí você precisa entender, será que realmente é o emprego que você quer? Ou você não acredita no fato do emprego e na verdade o que você quer é empreender, só que você não está empreendendo porque você não acredita no seu empreendimento. Ou vice-versa. Ou de repente você está tentando empreender, mas você, na verdade, o que você acredita e o teu perfil é para trabalhar de CLT e tá tudo bem, sabe? Mas você ainda não conseguiu entender exatamente o que você quer e você se posiciona para o universo de forma errada. E aí as coisas não adiantam, porque é a mesma coisa de você estar pedindo ligando para pizzaria, pedindo pizza, né? Mas ao mesmo tempo, na verdade, você pede no iFood um cachorro-quente. Você liga para pizzaria, mas pede cachorro-quente no iFood. Então, assim, as coisas não tem congruência uma coisa com a outra. E é preciso que as ações da gente tenham essa congruência. Esse é o primeiro ponto, né? No segundo ponto, eu coloquei a prioridade. Você precisa definir o que é prioridade para você. Então, além de se posicionar, saber o que você quer e agir de acordo com aquilo que você quer, você precisa, dentro disso, entender o que é prioridade, né? Então, assim, o que é mais importante? Vamos supor que você já tenha aí definido o objetivo, né? Claro, do que você quer alcançar. Você está se posicionando em relação àquilo, mas dentro do seu posicionamento, para você chegar a esse objetivo, você tem várias coisas para fazer no dia a dia, só que na confusão do dia a dia, você faz um monte de coisas e esquece de fazer aquela tarefa principal ou aquele ponto principal que vai deixar você um passo mais perto do seu objetivo. Então, assim, você precisa priorizar aquilo que faz sentido para você. Então, minha vida tá travada, porque eu quero, sei lá, comprar. Eu quero comprar um produto X e eu não consigo. Só que na hora que eu recebo, eu não guardo um X para comprar aquele produto. Ou eu não pesquiso nada relacionado àquele produto, não sei nem quanto custa, não sei onde eu vou comprar. Ou seja, eu não me coloco próximo ou no caminho de conseguir aquela coisa, né? Então, assim, você precisa priorizar aquilo que você quer. Quero aprender línguas, tá? Quanto tempo do dia você está priorizando para aprender línguas, né? Quero, sei lá, aprender um instrumento musical. Quantas horas do dia ou quantos minutos do dia você está dedicando para aprender aquele instrumento musical, sabe? Então, é questão de você priorizar aquilo que você quer, os passos para conseguir aquilo que você quer de fato, sabe? É por isso que é muito importante que você tenha clareza do objetivo, clareza daquilo que você quer, porque senão você vai ficar patinando de fato, né? Patinando realmente. Patrícia, mas a minha vida tá uma confusão e eu nem sei direito o que você quer. Então, para tudo, reorganiza a sua vida, né? Olha a sua vida como um todo e percebe aí por onde você vai começar. Por que eu digo isso? Porque a vida é como uma pizza, né, uma pizza cortada em fatias. Então, assim, cada pedacinho tem importância. E muitas das vezes um pedaço trava o outro. Então, muitas das vezes a pessoa começa a trabalhar uma área, daqui a pouco a outra vai desenvolvendo, e daqui a pouco a outra vai desenvolvendo. Vamos supor que o seu financeiro tá ruim, né? Mas você começou a estudar sobre as questões financeiras, como é que faz mais dinheiro e tudo mais. Ou seja, você começou a melhorar a tua parte mental, o teu psicológico em relação a isso. Então, automaticamente, essa parte já vai destravando. E para conseguir mais dinheiro, você talvez teve que melhorar a questão dos seus relacionamentos. E eu não falo só relacionamento amoroso, falo também relacionamentos de negócios, né? De negociação, de falar com as pessoas, vai ampliando a tua rede de contatos. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra. O que a gente precisa muito se perguntar é o que eu estou fazendo hoje para ter a vida que eu queria ter. A minha vida está travada? Tá, mas por que está travada? Muitas vezes eu não sei onde eu quero chegar.
e eu também não tô fazendo nada relacionado àquilo que eu quero, eu tô fazendo outras coisas. E aí eu tô gastando energia com um monte de coisa que não faz sentido, e aquilo que faz sentido eu não tô. Por isso que eu tô entendendo que a minha vida tá travada. Mas a verdade, eu tô colocando energia onde eu não tenho que colocar, sabe? Então, esse é mais um ponto. E eu coloquei aqui um último ponto para a gente poder analisar, é justamente essa questão dos princípios e valores, né? É muito comum a gente não estar fazendo coisas ou permitindo coisas, né? Que não fazem sentido com os nossos princípios e os nossos valores. Tá? Então, por exemplo, tem uma situação no meu trabalho em que eu não concordo, tá? E aí eu falo assim, ah, não, mas é o trabalho que me paga todo mês, eu tenho que abaixar a cabeça e fazer, mesmo sabendo que eu não compactuo com isso, eu não concordo com isso, eu tenho que fazer porque é o meu dinheiro no final do mês, tá? É uma situação válida da gente pensar, porque sim, acontece, né, desses casos de tipo, é a minha fonte de renda e eu não tenho mais o que fazer. E eu preciso seguir isso daqui. Só que uma coisa é você, naquele momento, não conseguir se posicionar ou não poder se posicionar. Vamos supor que seja um caso de você que você pode se posicionar, mas você resolve ficar quieto, tá? Aquilo tá contradizendo o que você tem de princípio, o que você tem de valor. E muitas das vezes pode ser que seja uma situação até de questão ética. Então, se você tá infringindo isso ou tá vendo uma coisa errada e onde você pode se posicionar e não consegue, isso é uma coisa que faz você travar internamente, né? E vamos supor que seja uma situação em que você não consegue fazer bater de frente diretamente, porque, enfim, você não tem outro emprego, você não tem o que fazer agora nesse momento. Mas é a hora de você começar a fazer. Você já tem que virar a chave na sua cabeça de que não posso continuar nessa situação porque isso corrói meus princípios. Isso não tem a ver com o que eu acredito, não tem a ver com os meus valores. Então, assim, muitas das coisas que a gente acha que a gente precisa passar por cima ou passar pano porque a gente está preso ali, na verdade a gente não tá. É uma espécie de crença limitante. É uma questão de planejar e a gente conseguir mudar aquilo. Mas essa quebra de princípio, quebra de valores, tem que de fato acender alguma coisa dentro da gente e para a gente poder entender assim, não é por aqui, sabe? Não é por ali. Isso eu vejo muito, eu, Patrícia, vejo muito isso como uma centelha de direção, sabe? Algo ali está errado. Ou tô num trabalho em que tá fazendo muito mal para mim, tá me maltratando, né? Todo dia eu saio chorando, ou todo dia eu tenho um aborrecimento, sabe? Isso tá indo de contra os meus princípios, tá indo de contra os meus valores. Não é trabalhar assim que eu quero, mas você insiste em estar ali, nem sequer um currículo para outro lugar você manda. Então, assim, você vai continuar quebrando o princípio e você vai continuar só travando mais a sua vida nesse aspecto, sabe? E é uma coisa que trava a outra. O ruim de quando a gente encontra a nossa vida travada é justamente porque uma coisa vai travando a outra e vai virando uma bola de neve, gente. Então, assim, a gente precisa, ao primeiro sinal de coisas erradas ou coisas que não é aquilo que a gente quer para a nossa vida, a gente precisa mudar a rota, a gente precisa recalcular, a gente precisa, de fato, entender que não é por aí e ir para outros meios, né? Ir para ver outras direções, porque de fato existe. Acontece que muitas das vezes a gente passa pano, a gente não quer entender, a gente não quer acreditar, ou a gente acha que a gente é doido, igual situações mesmo de pessoas na nossa vida, né? Amizade na nossa vida, né? Seja amizade, qualquer tipo de relação na nossa vida que a gente tá vendo que tá indigno, que não tá legal, mas a gente permanece ali por algum motivo, né? Na verdade, inconscientemente ou não, a gente tem algum ganho com aquela relação. Só que a gente tem que diariamente visitar o que é verdade pra gente, né? E é importante a gente saber o que é verdade pra gente, justamente pra gente não cair em relações que não fazem sentido pra gente, seja relações profissionais, seja relações amorosas, seja relações de amizade, qualquer coisa desse tipo. Todo tipo de relação que a gente entra, né? E permanece mesmo sendo contra a nossa vontade, ou contra aquilo que a gente acredita, ou contra o nosso interno, faz a gente travar a vida. Situações que não nos favorecem e machucam a gente e acendem a centelha interna, a gente precisa olhar porque isso faz a gente travar a vida.
certo? Então, assim, vou voltar com mais assuntos relacionados a esse. Se você gostou desse assunto que eu abordei aqui, deixa seu curtir, deixa seu comentário aqui para mim, porque eu posso, assim, trazer mais temas parecidos com esses, ou, né, nesses estilos, né, que é o do que fala aqui o canal, para a gente poder falar mais e debater sobre isso, que eu acho que são coisas que fazem sentido e ajudam a gente a crescer, né? Então, se você gostou, deixa seu curtir e se inscreve no canal se ainda não se tiver se inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.